Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Esse tema é um tema pouco comentado e estudado em nossas reuniões. Seria interessante que as casas espíritas pudessem estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Que não tivesse apenas a preocupação de estudar certas máximas morais, porquanto os exemplos de Jesus são superiores à sua mensagem. E muitos exemplos dos seus discípulos podem nos ajudar no dia a dia. Esse livro, o Livro dos Evangelhos, que foi lançado no ano 2000, em comemoração a 2000 anos com Jesus, ele resume, na verdade, ele é uma união entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quem lê esse livro está lendo todos os 4 reunidos num só. Então, o estudo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João deverá sair até o final do ano, o início do ano que vem, quando nós vamos comentar esses trechos. Então, nós sugerimos aos irmãos conhecer realmente a vida de Jesus, estudar, refletir. É evidente que cada um de nós vai entender alguns aspectos dentro da hermenêutica, dentro da interpretação, de acordo com o grau de nossos estudos, das nossas experiências e do amadurecimento do senso moral, conforme o grande mestre Kardec nos alertou. O que é que nós podemos entender dessa mensagem? O texto diz que Jesus foi crucificado e logo após essa crucificação, inclusive eu quero aproveitar e dedicar essa palestra ao Dr. Mário Lúcio, que me lembra muito José de Arimateia e Nicodemos. Não é um homem rico, mas é riquíssimo. Quero dedicar esse trecho, quero dedicar essa mensagem ao Senhor. Então, Jesus estava crucificado. Já era o final da sexta-feira. O dia judaico começava às 18 horas do sábado e terminava da sexta-feira e terminava às 18 horas do sábado. Então Jesus expirou às 15 horas ou às 3 horas da tarde. Então, entre as 3 e as 6 horas, seria o momento de se preparar o corpo de Jesus. Porque às 18 nada mais poderia ser feito, segundo as leis mosaicas, as tradições judaicas. Bem, Jesus expirou e lá se encontrava o corpo dele na cruz. Os outros 2 que foram crucificados ao seu lado, Gestas, o pecador que não se arrependeu, e Dimas, o arrependido, quebraram-lhe as pernas, ou os joelhos, e desceram os corpos na cruz, para acelerar o processo da morte. Quando chegou a vez de Jesus, um homem lançou uma lança, ou não lançou, mas ele traspassou o corpo de Jesus, um lado do corpo de Jesus, com a lança, porque para ter a certeza que ele teria morrido. Bom, lá estava o corpo de Jesus na cruz, desfalecido. Jesus havia desencarnado. Agora chegou o momento em que José de Arimateia, que era um homem bom e justo, foi até Pilatos solicitar o corpo de Jesus. Há quem diga que ele tinha amizade com Pilatos. O fato é que José de Arimateia, segundo outras tradições, era um homem ilustre do sinédrio, do tribunal que julgou Jesus e condenou à morte. Então ele foi até Pilatos, e Pilatos ficou admirado, mas já morreu? E perguntou ao centurião que havia comandado a crucificação. E o centurião afirmou, realmente, ele já está morto. Evidente que
Pilatos foi até, José de Arimateia foi até Pilatos com o centurião, para servir de testemunha. Então Pilatos disse, então, tudo bem, pode tomar o corpo. Porque naquele tempo, se não cuidasse do sepultamento digno de um corpo, os corpos dos acusados, dos criminosos, eram lançados em valas, onde animais devoravam aqueles corpos. Então, se não existisse um sepultamento digno, o corpo de Jesus seria lançado numa vala qualquer, junto aos demais, e seria, com o longo do tempo, o corpo seria devorado pelos animais, pássaros e outros que passassem por ali. Muito bem. Então Pilatos cedeu o corpo de Jesus. Mais na frente, em outro episódio, os principais sacerdotes solicitaram, depois do sepultamento do corpo de Jesus, que Pilatos colocasse uma guarda romana para selar o corpo, o selo via sistema judaico, e evitar que os seus discípulos pudessem furtar o corpo, roubar o corpo, para depois não se concretizar a profecia de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso foi outro momento. Mas naquele momento, José de Arimateia, ele solicitou. Interessante que não foi junto a Nicodemos, foi José de Arimateia, e Nicodemos deveria ter ficado numa posição estratégica, esperando José de Arimateia a solicitar e ter o seu pedido atendido. Evidente que Pilatos ainda estava meio perturbado, porque ele sabia que Jesus era justo, e foi avisado por sua esposa a respeito daquele homem justo, bom e de grande poder, que não poderia ser condenado à morte. Mas é evidente que Pilatos estava preocupado com seu poder temporal, e segundo os relatos, 3 meses depois da crucificação, ele perdeu o posto de procurador e depois se isolou. Então José de Arimateia, passando antes de chegar até o Calvário, comprou um lençol, e que segundo dizem, que seria o Santo Sudário. Eu acredito na veracidade do Santo Sudário, mesmo que algumas pesquisas não comprovem e digam que isso veio lá da Idade Média. Ora, a tridimensionalidade do Santo Sudário é o que dá comprovação de sua autenticidade. Não se poderia, até os dias de hoje, se fazer um pano com aqueles detalhes que existem no Santo Sudário, que se encontra em Turim, na Itália. Então, José de Arimateia comprou um lençol grande, de linho, e levou até o Calvário. Nicodemos, que era um homem rico, e que havia conversado com Jesus algumas vezes à noite, e que Jesus havia dito a ele que o homem deveria nascer de novo, falando a respeito da reencarnação. Os dois eram homens ricos. José de Arimateia era um homem que tinha uma frota de navios. Os dois eram dos mais ricos do Sinédrio, dos mais ilustres do Sinédrio. E eles tentaram, é evidente que de uma forma discreta, eles tentaram ajudar naquele momento, antes do julgamento, para que Jesus não fosse condenado. Mas aí diz que José de Arimateia era discreto, não se revelou, e aí, segundo a narrativa, com medo de que os judeus, os seus pares, pudessem condená-lo, pudessem execrá-lo diante daquele momento. Então eles ajudaram, mas com voto vencido. Mas a realidade não é o que está só aí escrito. A realidade é que eles eram discípulos de Jesus, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, e atenderam ao pedido de Jesus que não se revelassem, porque Jesus tinha para eles uma grande missão: cuidar de seu corpo após a morte. Eles foram as últimas pessoas que tocaram o corpo de Jesus.
se fosse medo, se José de Arimateia ou se Nicodemos tivessem medo dos seus pares, tivessem medo de dar o testemunho, eles nem apareceriam depois da crucificação. Solicitaria Pilatos e recomendaria os seus empregados a fazer todo o trabalho. Simplesmente. Mas eles mesmos tomaram a iniciativa e foram os dois, retiraram Jesus da cruz, desceram o seu corpo e lá começaram a organizar, a ungir o corpo de Jesus, tal qual se ungiu o rei Davi. Jesus foi sepultado como rei. Nicodemos comprou 100 libras de uma mistura aromática de mirra e de aloés, plantas que eram utilizadas no Oriente para cerimoniais sagrados. Há muito tempo, o menino Jesus recebeu dos magos mirra, ouro e incenso. Ouro para o rei, incenso para a divindade e mirra para o ser humano, para a humanidade de Jesus. E depois de sua morte, a mirra estava ali. Segundo os relatos, foram 100 libras, que corresponde a 34 a 35 quilos de perfume. Caríssimos dois, aloés e mirra. E segundo os cálculos dos estudiosos, corresponderia a 10 mil denários, que corresponde a 100 anos de trabalhador, de um trabalhador. 100 anos de um salário de um trabalhador. O que é interessante é que antes da crucificação, o corpo de Jesus foi ungido pela querida e amada Maria de Betânia, na casa de Lázaro, sua casa. E depois, de novo, foi ungido com mirra para ser sepultado. Bem, evidente que, segundo os relatos, Nicodemos levou gases, levou para poder embalsamar, ou seja, enrolar, guardar, fazer dentro dos rituais mínimos. Mas não daria tempo de fazer tudo. Por isso que as mulheres, Maria de Magdala, Maria Madalena, Maria mãe de José, e outras mulheres que acompanharam Jesus da Galileia, no domingo voltariam para a conclusão da unção do corpo de Jesus. Mas a base dessa unção foi feita por José de Arimateia e Nicodemos. José, da cidade de Arimateia, uma cidade da Judeia. Antes desse episódio e depois desse episódio, os evangelhos não comentam nada, absolutamente nada, a respeito de José de Arimateia. Ele desaparece do cenário de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho de Nicodemos trata a respeito dele, que é considerado evangelho apócrifo, ou seja, um evangelho que não teria sustentação verídica diante dos seus relatos. Mas nós sabemos que mesmo esses evangelhos apócrifos têm alguns detalhes interessantes que devem ser considerados em nossos estudos. Então, deve-se assinalar que José de Arimateia e Nicodemos foram discretos, porque eles atenderam a um pedido de Jesus. E depois que eles sepultaram Jesus, eles, segundo outros relatos, seguiram suas trajetórias, ensinando, pregando, saindo com seus discípulos, um deles, por exemplo, Filipe, para pregar além daquelas regiões da Judéia, até porque os dois passaram a ser perseguidos pelo Sinédrio, por conta disso, por conta dessa atitude. Então, José de Arimateia e Nicodemos, eles organizaram o sepultamento. O Evangelho fala e narra que era um sepulcro de José de Arimateia, de propriedade de José de Arimateia. Mas se nós hoje estudarmos, nós vamos verificar que foi um sepulcro destinado a Jesus. Ele comprou, como é que era o sepulcro? Ele era cravado na rocha maciça, com uma porta do tamanho de 1 metro de altura e 80 ou 60 centímetros de largura, onde lá dentro tinha um sarcófago, ou seja,
para ser depositado o corpo, que estava equidistante do solo 60 centímetros. Um túmulo desse poderia ter mais de um, entre aspas, caixão, um sarcófago, poderia ter 2 ou 3, mas parece que aquele só tinha um espaço para Jesus. Então não se tratou ali de um sepulcro que um rico comprou para ele ou para sua família, e que ele aproveitou para sepultar Jesus. Não, ele comprou. Esse sepulcro ficava a 30 metros de onde Jesus foi crucificado. 30 metros. E numa região do jardim. E segundo a tradição, esse jardim era de propriedade de José de Arimateia. Ele era rico. Era um homem riquíssimo. Talvez o mais rico do Sinédrio. O jardim era dele. Então não foi um sepulcro no meio do nada, ali. Não. Foi no meio de um jardim, numa região a 30 metros da cruz, mas que pertencia a José de Arimateia. Então ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, numa terra de José de Arimateia. Então os dois enfaixaram, enrolaram e cuidadosamente depositaram. Ou seja, Jesus deu a esses 2 homens a missão de sepultar o seu corpo. Não foi a família, não foi a nenhum discípulo, as mulheres ficavam distantes, não tocaram o corpo de Jesus. Isso foi uma determinação do Mestre. Ele coordenou tudo, Jesus programou tudo, ele era extremamente previdente e organizado, e deu essa incumbência a esses 2 homens para ser sepultado como rei. Quem conhece o sepultamento, o sepulcro de Davi, vai ver realmente que nós estamos falando. No mesmo nível, não foi um lugar que ele foi colocado ali singelo, foi o sepulcro de Jesus, que foi muito bem construído, destinado a isso, por ordem dele. Agora vejamos, meus irmãos, esses 2 discípulos foram preparados por Jesus, que eram bons e justos, bondade e justiça. Foram preparados só, entre aspas, para isso. Só para isso. O indivíduo passa toda uma encarnação, toda uma vida, como Moisés, que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito aos 80 anos. Não foi com 60, foi com 80. Ele saiu do Egito aos 40, ficou 40 anos lá, no oásis, numa região, e depois veio a revelação, evidente pelas portas da mediunidade, que ele deveria voltar 40 anos depois que ele foi execrado, expulso do Egito, para cumprir sua missão. Allan Kardec codificou a doutrina depois dos 60. Então a gente observa que muitas vezes a gente precisa passar toda a existência se preparando para um momento, para um grande momento. E foi o momento de José de Arimateia e de Nicodemos. Doutores da lei, pessoas da maior confiança de Jesus, pessoas que receberam a missão direta do Cristo para sepultar o seu corpo, que depois seria resgatado por seus mensageiros, desintegrado, e ele agora assume uma nova forma corpórea, perispirítica, com o seu perispírito refletindo o seu corpo, mas que não estava sendo o seu próprio corpo, tanto que os espíritos, ou melhor, os discípulos, não reconheciam, como por exemplo os discípulos de Emaús, que não sabiam que era ele, mas ele estava com as chagas. A gente sabe que o perispírito poderá refletir, diante da vontade do Espírito, o seu corpo pregresso.
Mas o que nós aprendemos com essa história, além disso, com esse episódio, é a respeito da nossa própria existência. Porque aí está, cuidar do corpo e do espírito, mesmo cuidar do corpo depois da morte. Respeitando o corpo, esse templo que foi, no caso de Jesus, o seu transporte, a sua vida. Muitos dizem, mas ele teria sido um agênere. Não, o corpo de Jesus é fluídico, ele não nasceu do jeito que todo mundo pensa. Jesus tinha a capacidade de transformar o seu corpo do jeito que ele quisesse, de se materializar e se desmaterializar. Como tem médiuns que se desmaterializam, se transportam, se teletransportam, Jesus podia fazer muito mais com o seu corpo de carne. Então, ele próprio desintegrou o corpo e assumiu uma nova roupagem. Mas o que importa? O que importa é que ele tinha poder suficiente para materializar e desmaterializar. Mas ele sentiu as dores, mas tinha poder para neutralizar as dores. Mas ele ali sofreu muito, derramou muito sangue, para que provasse que o que ele passou é algo que era para o Filho do Homem passar. Dizer que Jesus passou por um simulacro, dizer que Jesus, tudo aquilo ali foi um teatro, e que ele tinha um corpo fluídico, e que ele não sentiria nada, é simplesmente transferir a responsabilidade de uma encarnação para uma falácia, para uma hipocrisia. Pensamento que Allan Kardec segue. Porque quando eu digo que Jesus tinha um outro corpo, então eu vou entender que ele não passou pelas dores de um corpo, pela necessidade do corpo, pelas necessidades de um corpo físico. E ele sentiu sede junto ao corpo de Jacó, junto ao poço de Jacó, e pediu água à mulher samaritana. Sentiu cansaço, sede, fome. Ele estava no corpo de carne, no corpo humano, mas ele tinha poderes sobre esse corpo. Nós somos, em algum momento da vida, José de Arimateia e Nicodemos, discípulos destinados. A todos nós cabe um papel. Nem sempre nós conhecemos esses papéis, nem sempre nós conhecemos o grande objetivo da nossa existência aqui. Esses dois homens que tinham famílias, esses dois homens viveram ajudando Jesus, ajudando o Mestre em suas caminhadas, discretamente, financiando as viagens, discretamente, e discretamente ali esteve tentando, de algum modo, proteger o seu grande Mestre, o seu grande Messias. É evidente que não sabemos a origem dessa fidelidade, a origem desse caminho discipular que envolveu José de Arimateia e Nicodemos. Os evangelhos não falam, mas eles foram os escolhidos, mesmo sendo homens ricos. Conhecemos a história de Zaqueu, que era o homem rico, e que se arrependeu, cobrador de imposto. Ele era um publicano, mas ali se encontrava, e Jesus entrou à sua casa para poder resgatar Zaqueu de arrependimentos, de atitudes equivocadas. Mas Nicodemos, que aprendeu a lição da reencarnação, José de Arimateia, que não se fala o que aconteceu antes, mas ali se encontravam dois homens, duas colunas, que cuidaram desse corpo, o corpo mais especial que já existiu nesse planeta. Sepultar aquele corpo jovem, de quase 40 anos, e não de 33. Agora nós começamos a pensar, se eles tiveram a missão de resgatar o corpo, de descer o corpo da cruz, qual é a nossa missão? Para que estamos aqui nessa encarnação? Nós estamos aqui, meus irmãos, para atender propósitos, muitos dos quais não entendemos. Nós temos os nossos planos, e Deus tem os planos dele para conosco. E aí começamos a entender a respeito
qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Qual será o plano de Deus? A missão de José de Arimateia e de Nicodemos não foi menos valiosa do que de Pedro, Tiago e João. Não. Para Jesus, tinha os mesmos valores, mas em funções diferentes. Por isso que eles mesmos fizeram questão de cuidar do seu sepultamento. Não mandaram os seus mais fiéis empregados, os servos. Ele foi pedir e ele sepultou em seu sepulcro, em seu jardim, em seu território. Um sepulcro especialmente para o corpo de Jesus. Estamos aqui para resgatar os corpos de muitos dos nossos entes queridos, que se encontram mortos moralmente, que se encontram crucificados. Estamos aqui para aliviar as dores e resgatar das cruzes muitos que carregam e muitos que estão crucificados. Se não pudermos evitar a crucificação ou as crucificações dos nossos entes queridos, que pelo menos mantenhamos a boa distância para retirá-los da cruz. Se não pudermos ser Simão Pedro, João, acompanhar toda a trajetória de um espírito, podemos resgatá-lo da cruz, fazendo o nosso papel, fazendo o melhor que pudermos. Ficamos a imaginar o cuidado, uma fortuna para poder comprar aquele perfume, uma fortuna para comprar o que existia de melhor, para cavar um sepulcro na rocha maciça, porque muitos sepulcros eram cavados em rochas calcárias, em rochas mais fáceis, mas os sepulcros mais valiosos foram cavados em rochas maciças. Nós estamos aqui nesse planeta depois de muitas e muitas encarnações. Estamos aqui cansados de tantos enganos e ilusões. Estamos aqui nas cruzes nossas de cada dia, crucificados. Uma cruz moral nos acompanha cada um de nós. Não há ninguém que nos esteja carregando ou crucificado em sua cruz moral. E nós precisamos de que alguém nos tire da cruz. Pode ser familiar, pode ser os amigos, podem ser aqueles que nós confiamos, podem ser aqueles que nem imaginamos que podem aparecer já no final das nossas existências. Por isso, José de Arimateia e Nicodemos, eles representam os trabalhadores, sim, da última hora. A missão dos espíritas é muito parecida com a missão de José de Arimateia e Nicodemos, talvez. Eles representam os primeiros espíritas daquele tempo. O que eles fizeram? Eles resgataram o corpo e sepultaram. O que o Espiritismo faz? Resgata os mortos das cruzes e fazem com que eles saiam dos seus sepulcros, saiam dos seus túmulos e digam: eu não morri, mamãe, eu não morri, papai, eu continuo vivo, eu estou aqui com vovô, vovó, meu bisavô, eu estou aqui com pessoas que você nem se lembra ou nem sabe, mas pode verificar a árvore genealógica da família. Quem sabe um deles foi Allan Kardec. Nunca li sobre isso. Mas a missão deles é muito parecida com a missão do Espiritismo, que trata da vida após a morte, que trata da dignidade da vida após a morte, para que nós entendamos que a morte não existe, que a vida prossegue, que a vida resgata, que não existe morte. Jamais nos livraremos da vida, embora nos livremos das mortes, porque a vida é uma só, seja no plano físico, seja no plano extracorpóreo. Essa é a missão do espírita. A missão do espírita é tirar os nossos irmãos das suas cruzes e sepultá-los
dar a eles, aos seus corpos, a gente que vive sem vida, a gente que vive no sepulcro, a gente que vive na depressão, a gente que vive sem motivação, a gente que vive diante do desrespeito, pessoas mortas. E o que Jesus disse: cuidai, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, naquele tempo. Mas hoje ele diria, José de Arimateia da modernidade, Nicodemos da modernidade: vamos cuidar desses mortos, não vamos deixar que os mortos enterrem os seus mortos, porque os mortos, para enterrar os seus mortos, não tem mais resistência, não tem mais forças, esgotaram essas forças. Agora são os vivos em espírito que têm que resgatar os seus mortos. Não foram os mortos que resgataram o corpo de Jesus morto, foram os vivos. A doutrina espírita não é uma religião dos mortos, e sim dos vivos. Religião dos vivos, dos que resgatam os mortos de suas cruzes. Esse é o objetivo da doutrina, o objetivo da consolação, o objetivo da paz do espírito, o objetivo do perfume dos bons espíritos, do perfume, o nosso hálito perispiritual. Assim, somos os novos José de Arimateia e Nicodemos da atualidade. A missão deles, a última missão, representa a missão do espírita, a missão da doutrina espírita, fazer com que os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, desçam de suas cruzes e sejam muito bem cuidados com o que há de melhor em nós. É o que lembra Alexandre o Grande, que estava numa campanha, já falamos aqui outras vezes, numa campanha, e um mendigo conseguiu chegar ao comandante, pedindo-lhe uma esmola. Alexandre jogou 3 moedas de ouro, o homem recebeu e ficou feliz. Depois de alguns metros, um general ao lado do comandante falou: mas Alexandre, uma moeda de prata resolveria o problema dele por toda a vida. Ele disse: eu sei, mas eu sou Alexandre, e Alexandre não dá moeda de prata, dá moeda de ouro. Nicodemos deu o melhor que ele deu, o que ele tinha. José de Arimateia fez o sepulcro mais importante, o mais bem feito, o mais elevado, o mais bonito, o mais suntuoso daquele lugar, daquele território. Eles deram o melhor, e a doutrina espírita vem para dar o melhor de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos deram o melhor para um corpo sem vida. Alexandre jogou 3 moedas de ouro para um homem sem vida, entre aspas, para um homem que não tinha esperança. Quem não tem esperança não tem vida. Quem não tem esperança não tem fé. Quem não tem fé não vive, vegeta, sofre, sem motivação, sem bom ânimo, sem alegria de viver. Então, meus irmãos, vamos nos levantar, vamos ter coragem. Coragem aí sim, diante dos nossos pares, não devemos ter medo, porque naquele momento eles não se importaram mais com o sinédrio. Naquele momento eles não queriam mais saber. A partir dali eles se rebelariam e dali sairiam do sinédrio. Saíram do sinédrio a partir daquele momento. Foram perseguidos pelo sinédrio a partir daquele momento. E não foram antes por recomendação de Jesus, que recomendou prudência das serpentes. Então, muitas vezes, para a gente resgatar os nossos entes queridos da cruz, ou de suas cruzes, precisamos ter prudência, discrição, esperar a hora certa, esperar o momento propício, para que realmente a nossa missão, ou as nossas missões, sejam muito bem cumpridas. Muita paz a todos, e é mais uma reflexão do Evangelho, que precisamos cada vez mais estudar, conhecer, refletir, e por que não dizer, viver em alegria, porque essa é uma boa nova. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Emílio Brasileiro as suas reflexões à luz do Evangelho. Nós gostaríamos de agradecer a ele a homenagem que fez a nós. Muito obrigado, Emílio.
Mas o que nós podemos dizer sobre